Olá pessoal, eu sou o pastor Dudu. E eu sou a pastora Vanessa. E o programa DR está de volta com as bem-aventuranças. Fica ligadinho aí que o programa já está começando. Oi, gente, o DR está começando e hoje o tema é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha, fome eu posso falar, sabe por quê? Porque Eduardo, desde que a gente começou a namorar, eu falei com ele, amor, tem uma coisa que você não pode me deixar, é com fome. É verdade. Porque eu com fome, eu fico muito nervosa. A minha pressão! Que ódio! Não sei se você também é assim, né? Tem gente que fala entre sono e fome, né? Fala, eu prefiro dormir, porque eu com sono... Eu não consigo nem dormir se eu tiver com fome. E eu fico muito brava se eu tiver com fome. Então, o Eduardo nunca deixa eu sem alguma comida por perto, porque eu não posso ficar com fome. Mas olha só, se ela está falando isso, não é à toa que Jesus colocou isso aqui no sermão, né, ensinando para a gente as bem-aventuranças. Falou assim, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Porque são duas coisas fortes, né? Primitivas do homem. O homem, o tempo todo, na história da humanidade, ele lutou por comida e para matar a fome e sede. Então você com fome, eu com sede, gente, você não consegue fazer nada. Eu posso falar, porque Eduardo também é minha testemunha, que eu com fome não consigo fazer nada, de verdade. Então... Mas é diferente, não é fome e sede de justiça própria. Aí que entra. A gente chegou até a mencionar no outro DR anterior a esse, sobre um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Justiça própria é algo muito perigoso, porque a justiça própria, ela quer resolver a situação de um ponto de vista pessoal. A justiça própria, ela tem uma raiz muito profunda no egoísmo. Então, é a justiça a partir do seu olhar. Isso, das suas experiências, da sua história de vida. Então, a justiça própria, ela age em benefício, geralmente, seu ou de alguém que você ama. Ou daquilo que você julga o que é certo e que é errado. Certo ou errado, isso. Quem tem fome e sede de justiça, não são os justiceiros com as próprias mãos, mas são aqueles que são os filhos de Deus, que olham, né, para o mundo do jeito que está, comparam o mundo do jeito que está com a palavra de Deus e falam, esse mundo não pode ficar assim, esse mundo tem que ser mudado pela palavra de Deus, o reino de Deus tem que invadir todas as esferas sociais, né? É isso que é fome e sede de justiça, é olhar a partir do olhar de Cristo pro mundo e mudar isso, né, mudar esse pensamento. Então, existem 3 pontos de vista sobre justiça. Então, eu anotei aqui, justiça imputada por Deus, é a justiça máxima, né? A magma, a justiça que coordena tudo. É aquela justiça que mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a justiça de Deus. Então, todo mundo é pecador aos olhos de Deus, né? Mas aí veio Jesus, aí foi a graça. Então, tem a justiça moral. E a justiça moral, ela é baseada na graça que foi derramada sobre a nossa vida. Porque Jesus veio e mostrou que a gente, através da lei, que a gente era pecador. Então, a graça foi derramada sobre a nossa vida para que a gente fosse feito justiça de Deus. E a justiça social, que agora que a gente foi justificado pela graça de Deus, a gente tem que preocupar com o outro. Então, é um desafio muito grande para a gente como igreja, porque é muito fácil, eu ganhei minha salvação, vou ficar na minha aqui. Mas não é isso que Jesus quer, não. A justiça de Deus é você entender esses 3 processos. Deus amou ao mundo, Deus entregou Jesus, você não era digno de ser salvo, você foi salvo e agora você tem que se preocupar para que os outros sejam salvos. Então, esse olhar, né, para o mundo com fome, com sede de justiça, ou seja, essa indignação de não ficar só em você, aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. Isso. É de não ficar só em você a salvação, de você entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é de partilhar aquilo que você tem recebido do Senhor. E olha que engraçado, os 3 primeiros que a gente falou, os pobres de espírito, os que choram e os mansos, tem a ver com o pessoal. É o tratamento pessoal de Deus na nossa vida, para a gente chegar a um nível de conseguir olhar para o outro.
Porque a palavra de Deus fala assim, você tem que amar a Deus, em primeiro lugar, e amar o próximo como você se ama. Então a gente precisa aprender que o amor próprio, né, que eu chamo de justiça pessoal, ela tem que ser convertida para que a gente consiga amar o próximo. Que se você não mudar essa chavinha na sua cabeça aí, você vai ficar lutando a vida inteira pela justiça própria. E aí a gente não vai sair do lugar. E quando né? entra no ambiente do relacionamento, marido, mulher, namorado, namorada, família em geral, a gente vai sempre defender o que é nosso. Por isso que você precisa se converter para entrar num relacionamento saudável, porque se você for uma pessoa convencida de quem Deus é, do que foi feito por você, você consegue mudar a partir dessa nova referência que não é humana, é uma referência celestial. E a palavra de Deus fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. E olha só, se a sede e a fome eles são contínuas, o que Deus tem pra gente é contínuo também. Então não é uma coisa que você come e parou, não tem mais, não é um alimento de momento. Porque se eu tomar o café da manhã de manhã e não comer mais o resto do dia, eu vou ficar com fome no resto do dia. Eu preciso então, em um dia, né, eu preciso me alimentar várias vezes. E com Deus é a mesma coisa. E a gente acha assim, eu fui cheio. Eu recebi Jesus. Eu fui no culto, valeu pela semana toda. Pronto, eu já aceitei Jesus, já não preciso fazer mais nada. Eu fui na igreja, já fiz minha parte. E não é assim, Deus tem sempre mais. E quando a gente traz essa visão, né, isso para o campo do relacionamento, das famílias, dos casamentos, o que a gente entende? Que o casamento, né, e a família, os relacionamentos, só tem que melhorar com Cristo, não tem que estagnar. Então, o meu casamento hoje, ele tem que ser melhor do que o que foi ontem. E amanhã tem que ser melhor ainda. E olha que cenário triste, porque o que a gente tem visto é que muitas famílias evangélicas, elas são a vergonha do prédio, elas são a vergonha do bairro, ou talvez da cidade, porque elas não dão o testemunho do que foi feito na vida delas. Então, essa palavra que vem trazer para a gente uma reflexão. Porque se você quer alcançar o mundo, né, é muito bonito falar da boca para fora, ir por todo mundo, pregar o evangelho, mas a gente prega o evangelho não só com as palavras, a gente prega o evangelho com as nossas atitudes, com a vida. Então a gente tem que ser transformado diariamente, né? Por isso que prossigo para o alvo. O alvo ele não chegou ainda, nós estamos caminhando para ele. O alvo é a nossa caminhada em direção a Cristo. Tem outro versículo que fala sobre isso também, que é Provérbios, que fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então é um processo. A gente tem vários versículos na Bíblia falando isso, que é um processo. Sobre a caminhada cristã. Senão seria muito simples a gente converter, aceitar Jesus e estagnar nisso, mas não. É uma transformação contínua. Por isso que deixou essas bem-aventuranças para a gente olhar e se basear nelas, porque não basta simplesmente você ser pobre de espírito. Você tem que começar a desenvolver os frutos disso. E aí você vai caminhando. Isso é tudo resultado de um coração que está sendo transformado. E a gente, dentro dos relacionamentos, precisa ser transformado. A gente, para mostrar que a gente é um cristão de verdade, não é só saber a Bíblia. Você tem que praticar ela no seu dia a dia, com as pessoas que você convive com elas. E aí, todos os dias, a esposa orar e falar assim, Senhor, eu quero ser uma esposa melhor. Ensina. Eu quero viver o teu reino. Eu quero viver a tua vontade como esposa. Então me ensina, Jesus. É dia após dia, né? Me dá fome disso, Deus. Me dá sede disso. Eu quero cada dia mais te buscar mais. Cada dia mais perguntar mais ao Senhor sobre as minhas atitudes. Consultar mais o Senhor como eu devo agir. Agir cada vez mais com sabedoria. É isso, é ter fome, é ter sede de justiça. Ou seja, da prática da palavra de Deus. Porque nós já somos capacitados a viver isso através de Jesus em nós. Aí. E o conhecer a palavra de Deus, eu vou falar para essa câmera aqui agora. O problema, sabe o que é? É que a gente está comendo e bebendo em outros lugares. E isso te leva a fazer escolhas erradas, a ter uma vida errada na presença de Deus. Então, o que você tem se alimentado? Vou deixar essa pergunta. O que tem sido o que mata a sua sede e mata a sua fome? Onde você tem procurado se alimentar? Porque daí vai determinar o resto de tudo. Então não fica parado nessa situação, pede para Deus te dar uma direção, né? Que a gente quer que Deus te oriente, te faça mudar de posicionamento dentro da sua casa, dentro da sua família, muda o que você tem lido, muda os filmes que você tem assistido, né? O tempo que você gasta numa internet, navegando em coisas que você não precisa navegar.
É fácil, Du, entender isso, sabe por quê? Não, isso não é fácil, né? Mas entender para a gente fazer com que o pessoal entenda lá em casa, quem está assistindo, é o seguinte: quando a gente tem fome, a gente vai procurar o quê? Comida, né? Então, quando a gente está com fome, geralmente a gente vai no lugar que tem comida. Quando a gente tem sede, a gente vai procurar água, uma bebida para tomar, um suco, uma água de coco, qualquer coisa que vá matar a sua sede, né? Isso. Só que aí a gente, espiritualmente, a gente não pensa dessa forma. Não. Às vezes a gente está triste, abatido, está com problema, está estressado. Aí a gente vai para outras coisas. Né? E a gente vai para outras coisas. A gente não vai onde pode ser matado, porque a Bíblia fala assim, que a gente será saciado, que a gente será farto, né? Se a gente tem fome e sede de justiça, ou seja, de cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E aí a gente não vai para esse lado. Aí, ao invés de ir no supermercado espiritual, né? No lugar que tem água espiritual, não. A gente vai para outros lugares que não vão matar a nossa sede. Vai beber e vai comer no lixão. Infelizmente, não é isso que a gente tem feito. Não vão matar a nossa sede, nem vão matar a nossa fome. Exatamente. Né? Então, o caminho sempre mais fácil é o que está na cara, o que é óbvio. E o mais difícil, às vezes, requer da gente esforço. Que é que você leia a Bíblia todo dia, que você ore todo dia, que você crie um hábito, uma rotina para crescer espiritualmente, né? A gente precisa desenvolver o que é espiritual, porque senão a gente vai continuar sendo carnal. Né? Existe uma coisa que você tem que alimentar, ou a carne ou o espírito. Se você ficar com a carne, você vai satisfazer as vontades da carne. Agora, se você alimentar o seu espírito com coisas que são espirituais, aí você vai discernir o que é espiritual, os planos e propósitos de Deus para a sua vida. E isso aí, meu amigo, faz toda a diferença. Verdade. Né? Então, que você seja saciado na sua fome, na sua sede, em busca por justiça de Deus na sua vida. Né? Que você possa buscar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, que você possa buscar viver como um homem, uma mulher de Deus, sendo abençoados e dando frutos para a glória dele, em nome de Jesus. É isso aí, vai lá se alimentar e vai beber no drive-thru de Jesus, né? É isso mesmo. Vai lá se encher do que é de Deus, do que vem do alto, porque a nossa vida pertence a Ele. É verdade, gente. O DR vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais programas sobre as bem-aventuranças. A felicidade está onde? Em Jesus ensina pra gente. Então fique ligado e aprenda conosco. Beijo e até mais.